amigos, sejam todos bem-vindos ao momento de reflexão do Prozebem. Participamos do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, Prozebem. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56, com o título de O Cântico de Maria. Que sejamos amparados nesta hora pelas mãos abençoadas de nossa Mãe, Maria Santíssima. Vamos agora ver, meus irmãos, a bibliografia. Livro Universo e Vida, psicografado por Hernani Trindade Santana, pelo Espírito Áureo. Bíblia Sagrada, revista e atualizada. Livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Livro Maria de Nazaré, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito de Miramês. TV Mundial de Espiritismo, Associação Mundo Espírita, União Espírita Cristã, o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, Sabedoria do Evangelho, volume 1, capítulo 6, Carlos Torres Pastorino, Blog Spot Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 56. E assim, amados irmãos, nós vamos falar hoje, nós vamos dar início ao nosso momento de reflexão fazendo um apanhado, fazendo esse estudo. Nós vamos iniciar sobre Maria, falando um pouquinho sobre Maria. Maria é espírito puro, sublime, angelical, imaculada e virgem. Deus enviou Maria, um espírito puro, virgem, santo e imaculado, para encarnar na terra e cumprir os planos de Deus para a humanidade. A virgindade de Maria está ligada à santidade, um ser espiritual puro e modelo de mãe para a humanidade. Nas palavras do Espírito Miramês, Maria de Nazaré é espírito de alta envergadura, de uma pureza de sentimentos tal que escapa a todas as deduções e esforços de compreensão. Maria de Nazaré foi um exemplo de pureza. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente elevados, altamente iluminados, para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens, do livro Maria de Nazaré, pelo Espírito Miramês. Na mesma linha, há referências na literatura espírita de que Maria seria um espírito puro do orbe de Sírios, do sistema estelar de Sírios. O Espírito Áureo, no livro Universo e Vida, dá a ideia das moradas de Maria antes de encarnar na Terra e dos objetivos da sua vinda. Mas o amor sublime de excelsos espíritos de Sírios não abandonou os antigos companheiros, e foi de lá, daquele orbe santificado, que vieram desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo Jesus. Aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo Messias, como Ana e Simeão, Isabel e Zacarias e principalmente o carpinteiro José e a Santa Mãe Maria, do livro Universo e Vida, pelo Espírito Áureo. Então, junto a estes benfeitores estava Maria, que pelo seu imenso amor abriu mão de sua ascensão suprema para seguir Jesus e trazer-nos a boa nova. Isto porque Sírios já era um planeta renovado para abrigar espíritos próximos da angelitude e enviou lá até a terra estes seus filhos para glorificarem a vida de Jesus.
Ao lado de tantos outros, Maria abriria caminho para a chegada do Messias, bem como através dos tempos trabalharia incansavelmente para a regeneração individual e coletiva daqueles filhos muito amados. Vamos agora refletir um pouquinho sobre o Cântico de Maria, né? Mas antes da gente começar a reflexão sobre o Cântico de Maria, nós vamos ler o Cântico de Maria, né? Do capítulo 46 ao 55. O 46 inicia: E disse Maria: Minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na pequenez de sua escrava, pois de hora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é seu nome. As bem-aventuranças anunciam também a vinda do reino de Deus, né? No 50, a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder com o seu braço, dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração, depois os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Magnífica, sobre esse salmo, sobre esse cântico, sobre essa prece, essa oração belíssima de Maria, né? Aqui a nossa reflexão começa o seguinte: qual é o contexto em que Maria entoou Magnífica? Maria entoou Magnífica após visitar sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista, e nesse encontro Isabel reconhece Maria como a mãe do Salvador. E Maria expressa sua gratidão a Deus por tudo que ele fez por ela. Qual é a estrutura do Magnífica? O Magnífica é dividido em 3 partes. A exaltação de Deus, que vai dos versículos 46 a 49. A lembrança das misericórdias divinas, dos versículos 50 a 53, e a promessa da salvação, versículos 54 a 55, né? Então, o que significa o termo Magnífica? A Magnífica é uma palavra em latim que significa exalta, engrandece. É uma referência ao início do cântico, onde Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor, né? E qual é a mensagem central do Magnífica? A mensagem central do Magnífica é a exaltação da grandeza e da misericórdia de Deus que se manifestam na salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. Como o Magnífica reflete a fé de Maria, né? O Magnífica reflete a fé de Maria ao mostrar sua humildade diante de Deus e sua confiança na promessa divina de salvação. E, além disso, o cântico revela a profunda intimidade de Maria com Deus e sua gratidão por tudo que ele fez por ela. E nós vamos observar algumas palavras importantes no Cântico de Maria, meus irmãos. É uma oração presente no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 46 e 55, em que Maria exalta a grandeza de Deus e sua alegria por ser escolhida para ser a mãe de Jesus. O Magnífico é o nome dado a essa oração de Maria, que tem como título em latim Magnífica e que significa minha alma glorifica ao Senhor.
né? A importância teológica é que o Magnífico é considerado um dos textos mais importantes do Novo Testamento, pois apresenta uma visão teológica sobre a salvação e o papel dos humildes na história da redenção. Exaltação de Deus no Magnífica, Maria exalta a grandeza de Deus e sua misericórdia para com os pobres e necessitados. Ela reconhece que Deus é o agente da salvação e que todos devem se submeter à sua vontade. Ao falar sobre a escolha de Deus pelos humildes e desprezados, Maria faz uma inversão dos valores sociais da época, em que os ricos e poderosos eram considerados abençoados por Deus, né? A inspiração para as ações sociais. Então, o Magnífica tem sido uma inspiração para muitas ações sociais ao longo da história, especialmente na luta pelos direitos dos pobres e marginalizados. Ele nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade social e a agir em favor da justiça e da solidariedade, né? Então, agora a gente vai falar de uma forma da divisão em 3 partes do Cântico de Maria, né? Que ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, que nós falamos anteriormente, fala sobre a exaltação de Deus, que vai exatamente essa exaltação são os versículos de 46 a 49, né? Que diz assim: minha alma engrandece o Senhor, pois meu espírito alegrou-se em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na pequenez de sua escrava, pois de hora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A gente observa aí que é uma oração, né? Então, essa oração, a prece, ela é agradável a Deus, né? A prece é o louvar, é o pedir e é o agradecer. Então, a oração nos sintoniza com o alto e nos liberta, entrando em sintonia com Deus, né? E agindo no bem, servir. Então, servir ao próximo é a melhor forma de agradecer a Deus. A Maria, pois, com toda a clareza filosófica, emprega corretamente os tempos dos verbos e afirma: minha alma, personalidade, engrandece o Senhor, pois meu espírito, individualidade, se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, nas questões 658 e 659, que fala exatamente sobre a prece. E a gente observa que o Magnífico é uma prece. É essa sintonia de humildade que Maria tem, de agradecer, de louvar a Deus, essa grande humildade que a nossa Mãe Maria Santíssima ela apresenta, né? Então, por isso que Maria, ela é uma abençoada, ela é a escolhida por Deus para ser a mãe do Messias, porque ela estava muito preparada, era aquele espírito puro, aquele espírito lirial, que veio realmente preparada para ser a mãe do Messias. A gente observa agora, a partir dos versículos que nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda parte, a lembrança das misericórdias divinas, que vai do versículo 50 a 53. Então, nós vamos lembrar da pluralidade das existências, que é o capítulo 4, Livro dos Espíritos, da questão 168, que fala sobre o processo da reencarnação, né? E quando a gente vai ler de 50 a 53, diz: a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que os temem. Manifestou poder com seu braço, dissipou os que tinham pensamentos soberbos no coração, depois os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes.
encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. A gente olhando aqui nesses 4 versículos, nós vamos lembrar da misericórdia de Deus. Aí nós lembramos, além da pluralidade das existências, das reencarnações, onde cada reencarnação a gente tem que aproveitar, né? A gente tem que evoluir, se renovar espiritualmente, porque aí dá exatamente essa grande alegria em nossos corações, da gente trabalhar no bem, vivenciar o bem, se renovar sempre espiritualmente. E aí ele diz, as bem-aventuranças anunciam também a vinda do reino de Deus através da palavra e ação de Jesus, que tornam a justiça divina presente no mundo. São interpretadas como uma série de virtudes interconectadas, começando com a humildade como a principal delas. Essas virtudes se acumulam à medida que progredimos espiritualmente, formando um caminho de crescimento interior. Não é? Então, meus irmãos, nós observamos aqui que as bem-aventuranças, né, diante daqui, a lembrança da misericórdia divina, ela chega para esses irmãos, para os mais aflitos, os enfermos, os mais necessitados. Na última parte é a promessa da salvação, que vai dos versículos 54 a 55. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. A gente vai observar aqui que é a promessa da salvação, onde Jesus, com a sua misericórdia, chega, né? Onde Deus, na sua imensa luz e no seu imenso amor, Ele também manda, né? Essa bem-aventurança, essa salvação, essa luz para quem está na terra, né? Padecendo, passando por grandes conflitos. É a misericórdia divina descendo sobre todos nós. Né? É a promessa da salvação. E no último versículo, que é o 56, diz: E Maria ficou cerca de 3 meses com ela. Depois voltou para sua casa. Maria permanece com Isabel, ajudando-a com sua presença a realizar o mergulho. E depois novamente se recolhe em seu íntimo, regressa à sua casa para, em meditação profunda, aguardar o supremo acontecimento, né? Então, Maria, o retorno para a sua casa, né? Ou seja, para a sua casa mental, para meditar, aguardar o supremo acontecimento que é a vinda de Jesus ao mundo. E assim, amados irmãos, nós agradecemos a todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós, que as bênçãos divinas sejam derramadas sobre o nosso planeta, sobre o nosso Brasil, que possamos ser um instrumento, Senhor, da Tua luz e da Tua paz, imitando Maria, seguindo a Jesus. Que assim seja.